obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Gostamos sempre muito de o ter aqui, Sr. Secretário de Estado, para nos prestar os esclarecimentos que são necessários. Até gostávamos de ter mais vezes. Aliás, o próprio PCP fará a apresentação do requerimento, porque também gostávamos de ouvir sobre matérias que têm a ver com pragas e doenças, que é um problema sério que temos no nosso país, mas não está agora aqui no âmbito do nosso requerimento. E certamente até teremos a oportunidade de ouvir algumas vezes, se calhar até sobre política florestal, né? Agora que o Ministério abdicou de ter um Secretário de Estado para as Florestas, se calhar ainda fará alguma perninha nessa matéria, certamente. Mas relativamente àquilo que nos traz aqui, e que é o âmbito do requerimento, a primeira questão que gostava de lhe colocar, Sr. Secretário de Estado, era perceber como é que este embargo, que implicações é que este embargo teve nas expectativas do Governo relativamente ao crescimento ou ao decréscimo em termos de exportações, se isto teve uma implicação séria em termos de números macro, números globais. Depois, outra questão que gostava de perguntar tem a ver com as compensações decididas ao nível da União Europeia. Já se falou aqui nesta audição em vários números. O que foi avançado a determinada altura eram 500, que já foi aqui confirmado, né? 500 mil euros para as empresas na área das frutas e dos hortícolas. 500 mil euros representam 3,3% daquilo que é o valor total das exportações dos 15 milhões de euros que o Sr. Secretário de Estado falou. E perceber se este valor compensa aquilo que era as perdas na exportação, tendo em conta que os produtos até vão ser utilizados para questões sociais, se esses valores compensam tudo aquilo que era o rendimento perdido com o embargo, ou se terá que haver outras formas de compensação, ou os produtores têm que abdicar de uma parte do seu rendimento. Gostava também que se pudesse desenvolver relativamente a outros setores em termos de valores a distribuir, nomeadamente a carne, já o referiu, não foram referidos valores disponíveis para compensar esse setor, e também já o referi aqui que é um setor que representava 6,8 milhões, se há valores também disponíveis para estes setores. Depois perceber como é que são geridos estes pacotes de apoio. Se é entregue ao Governo, o Governo faz a distribuição, se é candidaturas, quais são os critérios, as formas e quando é que eles estarão disponíveis para essa compensação. Gostávamos também de perguntar a uma área que não foi aqui referida e se perceber se ela está no embargo ou não. Não é um produto transformado, mas também é um produto perecível, que é a questão da cortiça, em que nas últimas estatísticas agrícolas do INE disponíveis de 2012 até tinha havido um aumento da exportação de cortiça para a Rússia, tendo em conta que é um produto com estas características, se ele está ou não englobado e se tem implicações. Depois, o Sr. Secretário já referiu aí 30 milhões de euros a mais para promoção, que foram disponibilizados. Percebi que não seria no âmbito do embargo, tendo em conta que o IFAP já tem dados sobre a execução ou sobre as intenções de candidatura a estes 30 milhões de euros, é porque eventualmente eles não foram decididos agora. Eu gostava que especificasse relativamente a esta matéria se eles foram, se estes 30 milhões são exclusivamente no âmbito do embargo ou se eles já existiam e se foram no âmbito do embargo, como é que eles como é que esta verba adicional foi agilizada, foi promovida e foi divulgada junto das estruturas produtivas. Por último, ainda no âmbito da produção, relativamente aos cereais, as estatísticas agrícolas que já referi de 2012, que são as últimas que existem do INE, dizem-nos que Portugal nesse ano importou 27% dos cereais da Ucrânia. E que de 2011 para 2012 tinha havido um aumento de 11 pontos percentuais. Por isso, estamos a importar aliás, é o sítio onde importamos mais cereais, é da Ucrânia, e estava em aumento de 2011 para 2012. Isto não se enquadra no embargo, mas tem a ver com a relação que temos comercial com aquela zona e com os problemas que há na Ucrânia, que certamente afetarão os seus setores produtivos, e como é que isto afeta, tendo em conta que Portugal tem um déficit
enorme de cereais. Aliás, isto é reconhecido também pelo Governo, perceber como é que isto, se isto terá implicações ou não a situação da Ucrânia nas nossas reservas de cereais. Mesmo para terminar, gostava de saber como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou se há uma articulação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros com o Ministério da Agricultura, quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros assume ratificar as posições dos seus parceiros internacionais. Isto tem implicações na nossa economia, como se verificou agora com a Rússia. Isto é uma espécie de casamento que existe para o bem e para o mal, e os parceiros internacionais tomam as decisões e não há qualquer avaliação caso a caso, ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros articulou com o Ministério da Agricultura quando decidiu estar do lado dos seus parceiros internacionais nesta posição relativamente à Federação Russa, para que se avaliasse as implicações. Por último mesmo, perceber se há estas medidas de apoio e de compensação por parte da União Europeia, perceber se por parte dos Estados Unidos da América também haverá algumas medidas de apoio ou de compensação, tendo em conta que o nosso posicionamento perante os nossos parceiros tem a ver com a estratégia militar dos Estados Unidos levada a cabo pela NATO, e por isso isto tem implicações na nossa vida, perceber se os Estados Unidos também estão disponíveis para fazer apoios e compensação às perdas da nossa economia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Só reafirmar algumas questões que tinha colocado e que não foram respondidas, Sr. Secretário de Estado. Eu não referi concretamente a palavra desilusão relativamente às expectativas. O Sr. Secretário de Estado é que o referiu. O que eu questionei foi como é que este embargo, que implicações é que este embargo tinha naquilo que eram as expectativas de crescimento das exportações do Governo. Se há números, se há avaliação económica, nomeadamente números macro, não solicitava ao pormenor perceber isso. Por outro lado, também não referi relativamente aos 30 milhões de apoio à promoção, não fez, e relembro que a questão era perceber se os 30 milhões já existiam antes, tendo em conta que já havia dados, como é que eles foram divulgados para os promotores, e já agora perceber se o concurso se mantém aberto ou se já está encerrado relativamente a estes 30 milhões. Não respondeu também relativamente às questões da cortiça, e eu fiquei sem perceber se tinham implicações ou não. E por último, a questão dos cereais e da compra de cereais à Ucrânia. O que o Sr. Secretário de Estado respondeu é assim um bocadinho a resposta da Sra. Ministra no tempo da seca, e quando vinha aqui nós perguntávamos, era uma questão de fé. E eu não ponho em causa o que é, pois resolveu-se, exatamente. E eu não ponho em causa a fé de cada um, é só que nestas matérias acho que temos que fazer mais alguma coisa relativamente àquilo que é a fé de cada um. E disso é que nós mantemos as relações comerciais com a Ucrânia. Mas o que importa perceber é que a Ucrânia, tendo em conta aquilo que é o preço que tem no fornecimento de cereais a Portugal, tendo em conta o déficit de cereais que o país tem, está numa situação complicada e de instabilidade interna. Percebeu-se, em março havia notícias de que os preços do trigo tinham atingido os máximos dos últimos 17 meses, relativamente ao problema que lá havia. E perceber é que implicações é que isto tem no fornecimento de cereais ao país, que é uma questão estratégica. Aliás, não vale a pena estar aqui a desfiar o rol de propostas do PCP, que o Sr. Secretário certamente conhece, relativamente às questões de soberania nacional e à importância que alguns setores, temos noção de que não poderemos ser autossuficientes na produção de cereais, mas também defendemos que poderíamos ter uma maior produção nestas matérias. Isto são, o nosso déficit é superior a 90% em cereais. Os últimos, era em 2012, superior a 90% nos últimos dados estatísticos do INE que existem sobre estas matérias. E por isso é uma questão que nos deve preocupar a todos, até tendo em conta que outro dos fornecedores de trigo a nível mundial são os Estados Unidos, e parece que tiveram um problema com um inverno excessivamente frio, e isto também tem implicações na produção de trigo. E eram estas questões que eu não perguntava se mantém relações comerciais com a Ucrânia, certamente, tendo em conta aquilo que é o posicionamento de Portugal face àquele problema, certamente a Ucrânia e o governo ucraniano manterá relações com Portugal. A questão é da sua capacidade ou não de fornecimento do trigo.